Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Já falamos de 2 assuntos e, Maurício, eu quero concluir aqui com o terceiro tópico da nossa conversa, referente a eu, Luciano, quero chegar com 60 anos de idade e estar aposentado, né? Esses dias vindo de Estação Getúlio Vargas, dei carona para um senhor, né, com 65 anos de idade, e ele me fez pensar, né? Ele com 65 anos de idade, saiu lá do interior, estava vindo para Getúlio Vargas e ele me disse: estou indo ver, Luciano, da minha aposentadoria, né? Eu olhei e disse: olha, com 65 anos, e ele disse: não é certo, a lei mudou. Maurício, então a pergunta que eu te faço nesta noite é sobre aposentadoria, né? O que você tem para trazer para quem está nos ouvindo nesta noite? Interessante, Luciano. Olha só, nós precisamos abrir a nossa linha de pensamento quando falamos de aposentadoria. Até um tempo atrás, e diria há um longo tempo atrás, se falava em aposentadoria pensando em INSS, Previdência. Infelizmente, Luciano, hoje não dá mais para a gente pensar dessa forma. Primeiro, porque a Previdência, e eu estou há 25 anos trabalhando na contabilidade e há 25 anos eu escuto a mesma conversa. A Previdência está quebrada. Algumas pessoas dizem assim: de que forma a Previdência quebra? Quebra. É a mesma história de você gastar mais do que você está arrecadando. Ah, mas a Previdência arrecada muito. A perspectiva de receber é grande. Mas a gente está vendo aí grandes bancos, grandes empresas com dívidas gigantes com a Previdência. Então, se você parar para pensar que eu só consigo pagar as contas quando o patrão botar o dinheiro no meu bolso, e só o que entrar no meu bolso é que eu posso usar para pagar as contas, aquilo que a Previdência teria para receber e não recebeu não pode ser repassado aos aposentados, né? Analisando nesse contexto de que a Previdência está com dificuldade e a tendência a ficar cada vez pior, eles começaram a mudar as regras de aposentadoria. Eles começaram a prolongar o tempo de trabalho, porque a expectativa de vida também cresceu, né? E eles começaram a reduzir o valor dos benefícios pagos. A tendência, Luciano, infelizmente, é que a Previdência vai girar em salário mínimo. Essa é a perspectiva que a gente tem visto para um futuro não muito distante. Partindo deste princípio, nós percebemos hoje já no mercado de trabalho pessoas, eu vou usar a expressão que a gente ouve, ele é aposentado e está trabalhando. Bom, esse é o primeiro paradoxo que a gente existe. Por quê? Aposentadoria, a palavra aposentos deriva de deleite, de você parar para descansar. Quando eu paro para descansar, eu não posso trabalhar depois de estar aposentado, porque eu estou ou descansando ou trabalhando. Primeira confusão que existe aqui no meio: a pessoa passa a receber um benefício do INSS, que é intitulado para aposentadoria, mas ele é tão baixo que eu preciso trabalhar para repor o meu prejuízo financeiro. O que é que a gente precisa pensar? Vamos voltar lá no nosso tópico inicial. Eu preciso conhecer meus números para saber onde eu quero chegar. Quando eu vou me aposentar? Para mim saber quando eu vou me aposentar, eu preciso fazer uma conta assim. Quanto é o meu custo de vida? Vamos usar os exemplos de antes? 2.000 dinheiros, meu custo de vida. Quando é que eu vou ganhar 2.000 dinheiros sem fazer nada? Aí eu vou me aposentar. Se a gente parar para analisar que a Previdência vai me dar somente um salário mínimo, que isso é R$ 1.100 hoje, e eu preciso de 2.000 dinheiros, eu preciso ter algo que gere 900 dinheiros para colocar no meu bolso todo mês, porque eu tenho meu padrão de vida de 2.000 e o INSS vai me dar somente 1.100.
Enquanto eu não tenho um gerador de R$ 900, eu não posso me aposentar. Eu continuo recebendo da Previdência, entendeu? Mas eu não posso me aposentar, porque eu preciso trabalhar para ganhar 900 dinheiros para manter meu padrão de vida de 2.000 dinheiros. O que é o grande vilão que a gente tem percebido hoje, Luciano? E isso me preocupa bastante. As pessoas conseguiram até 3 anos atrás, antes da mudança da Previdência, 2 para 3 anos atrás, conseguir aposentadorias com idades novas, 52, 50, novas pelas perspectivas que a gente está hoje, né? Hoje se fala de 60 e 65. Pessoas com 50 anos estavam conseguindo passar a receber do INSS. Mas essas pessoas não pararam de trabalhar, não só pela condição financeira, mas porque elas eram pessoas novas e ainda estão na fase de produção, né? A gente, quando faz o planejamento, estipula uma linha do tempo. A linha do tempo, ela tem as fases. A fase do ensino, a fase do crescimento, a fase da produção, que é o maior ciclo da nossa vida, e a gente chega na fase dos 60 mais, aonde já passa a ser desfrute, deleite e distribuição. Então, até os 60, 65, 70, muitas vezes, a gente ainda está em fase de produção. Então, a pessoa passou a receber do INSS, mas não se aposentou. Mas ela ganhava lá no seu emprego 2.000 dinheiros por mês e passou a receber mais 1.100, vamos imaginar, né? E eu adotei um padrão de vida de 3.100 por mês, porque agora eu estou aposentado. Mas eu não me dei por conta de que aqueles 2.000 não vai perpetuar, e eu mudei o meu padrão de vida de 2 para 3. Eu estou criando um problema pessoal. Porque dentro de, no máximo, 10 anos, eu não estou mais no mercado de trabalho, porque eu vou ser substituído. Essa é a tendência. Eu já estou substituindo alguém que parou e eu serei substituído por alguém que está chegando. Essa tendência de celular, né? As crianças hoje são super para frente, não é verdade? Então eu vou ser substituído em 10 anos. Estou usando esse exemplo dos 50 para os 60, certo? E quando eu chegar nos 60, eu estou vivendo um padrão de 3.000 e passarei a viver com quanto? Só 1.000. Mas eu não tenho mais espaço no mercado de trabalho na minha profissão porque eu já fui saturado por alguém que está vindo com uma energia total. Ele está vindo ali com um conhecimento maior que o meu e uma força maior que a minha e ele já está produzindo mais do que eu. Eu tenho a expertise, eu tenho a experiência, mas eu já não tenho mais a capacidade que eu tinha. Eu já não era mais como eu era antigamente. Então eu vou ser substituído e aí eu vou ter que procurar uma opção alternativa. Infelizmente é por isso que a gente vê tantos idosos voltando para o mercado de trabalho, fazendo muitas vezes trabalhos que não são relacionados à sua função secular, que viveram a vida inteira trabalhando, mas fazendo aquilo como um bico, como um biscate, para botar mais um dinheirinho dentro de casa, porque não consegue se aposentar. Qual é a solução para isso? Existe um sistema de aposentadoria que eu acho que é um exemplo que os americanos usam nos Estados Unidos, que eles começam a planejar a aposentadoria dos filhos 2 anos antes de nascer. Pensa o que é isso, cara. Pensa. Eu comecei a trabalhar vendendo bilhete de loteria. Minha mãe costurou, pegou de uma calça, fez uma bermuda, pegou da perna da calça e fez um bornal e eu colocava os bilhetes de loteria dentro daquilo ali e saía vender. Pagou INSS? Não paguei. Comecei a ajudar meu cunhado, ele tinha uma vidraçaria, meu ex-cunhado, ele tinha uma vidraçaria, ele saía colocar vidros, eu ia trabalhar junto lá, ganhava uns troquinhos lá pra, né? Paguei meu INSS? Não paguei. Esse é o nosso problema. Nós começamos a trabalhar cedo, mas não somos preparados para o mercado de trabalho, nem pelos órgãos competentes, nem pela nossa casa, nem pela nossa escola, nem pelos empregadores, nem por ninguém. A gente vai trabalhar para ganhar um troco, para ganhar um dinheirinho extra, para ganhar alguma coisa, para começar a comprar bicicleta ou as coisas que gosta, não é verdade? E a gente não pensa na aposentadoria. Vai se dar por conta disso lá na velhice.
Mas a Previdência vai poder me bancar na minha velhice? Não vai. É isso que nós precisamos entender hoje. Que a Previdência não vai me manter na minha aposentadoria. Se eu penso que vou depender da Previdência, a não ser que você seja um estatutário, Estado, município, União, né? Banco, que aí tem aquele complemento das previdências privadas. A gente está falando da grande galera que vai fazer parte, trabalha CLT hoje ou é autônomo e depende do INSS. Nós não vamos viver disso, Luciano, infelizmente. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos voltar para aquela conta do nosso custo de vida e encontrar dentro desse espaço uma forma de preencher essa ausência de renda que a gente vai ter quando parar. Então vamos voltar para esse número de 2.000. Eu preciso preencher esses 900 com o quê? Com reserva financeira no banco, aonde vai me render um juro de aplicação financeira, um juro multimercado, um juro de CDB, um fundo imobiliário, ou investir num imóvel. Ah, mas eu não tenho nem para mim morar. Pois é, mas a gente precisa planejar alguma coisa, porque a velhice vai chegar. Isso não é uma vontade, é uma condição da natureza. E vai chegar e aí vai, de repente, quando chegar lá nos 65, você vai ser o carona vindo para ver da sua aposentadoria. Mas eu não posso mais esperar até os 65 para ver. Eu tenho que começar hoje. Eu tenho que começar a colocar lá nos meus planejamentos, nas minhas reservas, algo para minha aposentadoria. Seja uma geração de renda através de um aluguel, seja uma geração de renda através de uma aplicação, seja uma geração de renda através de um produto que eu tenho que fica no mercado me pagando ainda enquanto eu não estiver mais produzindo. Eu tenho que criar essa situação. Isso a gente chama, Luciano, no planejamento financeiro de renda passiva. Aquele dinheirinho que entra na minha conta sem eu fazer nada. Eu não preciso estar trabalhando. Então, a aposentadoria do INSS, o benefício do INSS é uma renda passiva. Eu não vou mais estar fazendo nada e aquele valor vai estar entrando na minha conta todo mês. E eu preciso planejar quanto é esse valor que eu preciso. E aí, quando a gente para pensar na condição de viver de renda de uma aplicação financeira, pensa comigo assim, ó, hoje a poupança está pagando em torno de 2 a 3%, né? Vamos imaginar que a gente precise desses 900 dinheiros por mês, certo? Ela paga 3 por 100. A cada 100, ela paga 3 num ano. Se a gente for dividir 3 por 12, vai dar 0,25. 0,25% ao mês. Então, de cada R$100 eu ganho 25 centavos. De cada R$1.000 eu ganho 2,50. Estamos falando de 900, hein? De cada R$10.000 eu vou ganhar 25. De cada R$100.000, R$100.000, eu vou ganhar R$250. Estou falando de 900. Então eu preciso ter no mínimo 400, 500 mil reais lá para ganhar os meus 900. Olha quanto dinheiro a gente precisa. 400, 500 mil reais a gente consegue comprar um imóvel. E daqui a um pouco vai me dar os 900 de aluguel. Aí a gente precisa fazer esse planejamento. Quanto eu vou levar para chegar nesse valor? Quanto tempo eu preciso? É difícil para a gente conseguir ter a casa própria, que dirá ter uma segunda para ganhar um aluguel, não é verdade? Mas é a realidade, Luciano. É o que o nosso futuro está prevendo. É o que a nossa velhice está prevendo. Como é que a gente consegue resolver isso? Hoje existem previdências privadas super confiáveis. Vai lá no banco onde você é correntista, pede para o seu gerente, olha, preciso saber sobre previdência privada. Procura na internet, tem muitos vídeos falando de previdência privada, VGBL, PGBL, tem muitas opções. Então a gente tem que procurar diversificar para que essas nossas reservas possam gerar retorno
para que a gente possa ter essa previsão de futuro. Ah, mas e daí esses 400, 500 mil reais aí, eu não posso usar? Pode. A gente até faz um cálculo de aposentadoria, a gente chama o cálculo assim, ou de perpetuar ou de consumir o capital. Então, quando eu quero perpetuar, eu tenho que ter um valor maior para que aquele ganho seja perpétuo. Entendeu? Então, eu sempre terei lá, vamos por 500 mil reais, que vai me render lá 750 de rendimento. Isso é perpetuar. Mas se eu não quero deixar aquele estoque de dinheiros, então eu posso consumir ele no curso da aposentadoria. Ah, então eu vou pegar o juro mais 1.000 do meu capital. Ok, é possível, a gente faz esse cálculo também. Mas quanto tempo de vida você tem? Aí tá lá o velhinho que viveu 100 anos, né? Ah, aquele planejador lá me deixou sem dinheiro. Pois é, não sei quanto tempo vai viver. Então eu não tenho como fazer o cálculo exato de quanto eu posso consumir do meu capital para que eu tenha a mesma renda durante toda a vida. Porque eu não sei quanto tempo é a vida. Então a gente tem que sempre ter esses cuidados aí. Então hoje a aposentadoria, Luciano, não dá mais para se pensar só em INSS. O INSS é algo obrigatório. Todo mundo que trabalha, seja CLT, seja autônomo, seja empresário, ele é obrigado a pagar. Mas isso vai colocar pouca renda no nosso bolso. O que vai determinar a nossa aposentadoria com quanto e quando é o nosso planejamento. Não é mais o INSS. Se eu depender do INSS, ele vai me dizer assim, seu Maurício, a sua aposentadoria será aos 60 anos com R$ 1.100. É isso que vai acontecer, isso já está escrito. Fora isso, é eu quem tenho que correr atrás, é eu quem tenho que planejar aonde eu consigo reservar, encaixar, projetar para que coloque mais o quanto eu preciso no meu bolso. E quanto eu preciso pelo menos para o meu padrão de vida. Se hoje eu tenho um padrão de vida de 2, eu tenho que pensar na minha velhice num padrão de vida de 2. Mas se hoje eu tenho um padrão de vida de 5, eu preciso pensar na minha velhice um padrão de vida de 5. E aí de 500 a gente já pula para 2, 3 milhões de reserva. Como que se faz isso? Então a gente está vivendo esse momento de transição, né? De uma dificuldade do INSS para uma necessidade na nossa velhice que nós vamos ter que encaixar. A tendência dos nossos filhos, Luciana, é já vir com mais facilidade, porque eles já estão vindo de um INSS que paga pouco ou nada, né? Mas nós ainda viemos de uma geração de pessoas que conseguiram se aposentar com 3, 4 mil reais. É óbvio que eles não recebem mais todo esse valor hoje, né? Porque o índice de correção do INSS é menor do que o salário. Então ele vai se defasando na proporção do salário. Então tem casos assim de pessoas que se aposentaram com 7 salários, hoje estão ganhando 3. Né? Isso é comum acontecer. Então isso tudo a gente vai ter que encaixar dentro da nossa realidade, nós calcularmos quanto é o nosso padrão de vida, calcularmos com que idade nós conseguiremos reservas para manter o nosso padrão de vida e ali sim será a nossa aposentadoria. Ah, mas isso vai até os 80. Pois é, essa é a realidade, não é a vontade, mas é a realidade. Como falamos antes, a gente vive a realidade, né? E não a vontade. Ah, que bom, Maurício, que bom. Olha, tem sido um momento agradável, né? A gente espera que a gente tenha ajudado você que está acompanhando o nosso programa. Fica ligado, compartilhe, coloque o seu comentário, né? Se inscreva no canal do YouTube para que você possa fazer parte, né, deste programa e estar aprendendo e crescendo juntamente conosco.